Olá, crianças da IPG! Tudo bom com vocês? Para começar, vamos fazer um aquecimento do nosso corpinho com a dança mais esquisita que você conseguir. Então, de pé, pra gente mexer esse corpinho. 3, 2, 1, vai! Agora que já aquecemos nosso corpinho e a tia Amanda já tá bufando, a gente pode começar a nossa história aquecendo as nossas cabeças. Muito bem. Já pegou sua Bíblia? Já pegou sua agenda? Para aqueles que ainda não pegaram, vocês têm 5 segundos. Pronto. Com Bíblias em mãos e armados, vamos procurar na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Depois do livro de Neemias vem o livro de Esther. Muito bem. Hoje a tia Amanda vai contar a história de Esther. E a história de Esther, ele só tem 13 capítulos. A maioria dos pesquisadores e dos teólogos acreditam que quem escreveu o livro de Esther foi Esdras, que ele é da mesma época de Neemias, que a tia Amanda já contou um pouquinho só da história de Neemias. O livro de Esther, ele foi escrito mais ou menos, um pouquinho mais, 500 anos antes de Jesus Cristo. Então, a história é 500 anos antes. E para a gente contextualizar, para a gente saber onde a gente está no nosso livro de Esther. Antes da história mesmo de Esther, eles começam contando, lá nos primeiros capítulos, no primeiro e no segundo capítulo, a história do rei Assuero e da esposa dele, que era a rainha na época. E o rei Assuero faz um grande banquete e ele convida a rainha para participar desse banquete. O nome da rainha é Vasti. E a rainha não vai, ela não aceita, ela não quer participar. Isso faz com que o rei se enfureça muito e despose a Vasti. Então ele não tem mais rainha. Depois que todo aquele estresse passa, o rei ele começa a fazer como se fosse um concurso de beleza. Então ele convoca todas as jovens mais formosas e mais bonitas de todas as partes para participarem deste concurso de beleza, para ele descobrir quem vai ser a nova rainha. E Esther é uma das pessoas que participa deste concurso para ela tentar virar rainha. Esse concurso ele demora um pouco. As candidatas escolhidas, elas ficam 12 meses nesse grande processo, que é um processo de embelezamento, com especiarias. Elas recebem algumas instruções, se elas fossem rainhas, o que elas deveriam fazer. E depois desse desses 12 meses, elas são apresentadas ao rei. E normalmente as pessoas levam algum presente pro rei, essas candidatas levam algum presente pro rei, e a Esther decide não levar nada. Ela decide ir com todas as coisas que ela já tinha, e ela decide se apresentar ao rei, e o rei vê formosura em Esther. E Esther vira a nova rainha. Esther vira a nova rainha. E aí começa realmente a história da vida de Esther, né? A Esther, ela era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, e ela foi criada pelo seu primo, Mordecai, que era o primo, mas que na prática era como se fosse um pai adotivo para ela.
foi a pessoa que criou a Esther. Então ela era muito próxima de Mordecai. O rei Assuero, ele ficou muito próximo de um príncipe, de um rapaz chamado Amã. E Amã não gostava dos judeus. O rei, ele ficou tão empolgado com Amã que ele pediu que todas as pessoas que estavam lá naquela cerimônia adorassem Amã. Mas Mordecai era um judeu. E ele sabia que a gente não pode adorar outras pessoas sem ser Deus. Mordecai era muito esperto e ele tinha sido ensinado sobre isso. Ele não ia ficar adorando outras pessoas que não eram o único Deus. E foi aí que Amã não só ficou muito, mas com muita raiva de Mordecai, mas ele também ficou com muita raiva de todos os judeus. E foi aí que Amã foi conversar com o rei para ele fazer e escrever um decreto. E ele foi falar lá com o rei. Rei, de todos o nosso povo, tem um povo específico que eles não te obedecem. Que eles só obedecem a Deus. E esse povo precisa morrer. E o rei, convencido com as palavras de Amã, pediu para escrever um decreto e deu o seu anel. Para que fosse assinado o decreto. Então eles foram lá e assinaram um decreto com o anel e esse decreto estava valendo. E eles entregaram para todos os povos para que os judeus eles fossem realmente mortos. Quando Mordecai soube disso, ele ficou muito triste. Ele ficou tão triste que a Bíblia fala que ele arrancou as vestes dele e começou a chorar e começou a orar, porque ele sabia que isso ia ser muito ruim. Todos os judeus mortos, a Esther poderia ser morta também, ele seria morto e todas as pessoas que ele mais apreciava também seriam. E ele ficou muito triste. E foi lá que Mordecai foi falar com a Esther, que era a rainha. Mordecai foi falar com Esther. A rainha Esther, ela se comoveu com o povo, ela se comoveu com seu primo, que era o seu pai adotivo, ela se comoveu com Mordecai, ela se comoveu com tudo isso e orou por 3 dias. Esther passou 3 dias orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para que desse força para ela conseguir resolver essa situação de alguma maneira. Então Esther, depois do 3º dia, orando e pedindo a Deus, ela se produziu com as roupas de rainha, com os brincos, com tudo. Ela se produziu e foi falar com o rei. Mas aí a gente tem que ter uma pausa. Então, pausa aqui. Naquela época, ninguém poderia falar com o rei se não fosse convidado. Eu disse, ninguém poderia falar com o rei se não fosse convidado. Ninguém. E quem o rei não aceitasse quem fosse falar com o rei e o rei não abaixasse o cetro de ouro nessa pessoa, essa pessoa ia ser morta. Então Esther estava arriscando a sua vida para tentar proteger o povo judeu. Ela arriscou literalmente a sua vida para tentar proteger o povo judeu. E agora a gente fecha os parênteses. E Esther foi falar com o rei, mesmo sabendo de todo o perigo, mesmo ela sendo rainha que ela corria. E quando ela chegou para o rei viu graça nos olhos de Esther. Ele viu graça em Esther e
abaixou o cetro. Então a Esther não ia ser morta. E a Esther convenceu o rei a fazer um grande banquete. E ela fez um grande banquete e também chamou Amã para esse banquete. Durante tudo isso, toda essa história, a Esther conseguiu convencer o rei que o povo judeu não era tão ruim assim, que adorar a Deus não era tão ruim assim, e que os judeus não precisavam ser mortos. Ela descobriu o plano de Amã de matar todos os judeus, de matar todo aquele povo. Isso ia ser muito ruim para o reinado do rei também. Matando grande parte do povo ia ser muito ruim para ele. E aí foi que o rei tinha entendido o que tinha acontecido. E ele mandou enforcar Amã. E como na época, nem mesmo o rei ou a rainha poderia eliminar um decreto que já existe, então não tinha a opção dele falar, nossa, aquele decreto não existe mais. Eles tiveram que escrever outro decreto. Então lá vai o rei, lá vai Mordecai, que participou deste momento também muito importante na história, escrever outro decreto. Vamos lá, rei Persa, você consegue. E eles escreveram um decreto que dava ao povo judeu o direito de lutar. Então, dava ao povo judeu o direito de lutar contra aquelas pessoas, contra aqueles soldados que iam lá tentar matar eles. Decreto escrito. Toma aqui o anel do rei. Este decreto está valendo. E ele foi distribuído para todos os judeus. Todos os judeus ficaram sabendo desse decreto. E depois desse decreto, os judeus se prepararam, oraram bastante, pedindo a Deus proteção, e se prepararam para batalhar. Depois de muito tempo batalhando, os judeus venceram essa batalha e comemoraram de uma forma muito incrível, que foi com a festa, chamada a Festa de Purim. E eles comemoraram com essa festa muito incrível, que ficou marcada. Essa festa começou a acontecer várias vezes. E eles começaram a comemorar porque eles estavam vivos. E Esther tinha arriscado a vida dela para salvar o povo judeu. Ela tinha arriscado a vida dela para salvar o povo. E isso é uma coisa que uma rainha faz. Uma verdadeira rainha tem que fazer essas coisas. Cuidar do seu povo, proteger o seu povo, cuidar daquelas pessoas que estão naquele reino. Muito bem, Esther, você foi uma excelente rainha. Essa história de Esther é uma história muito legal. É uma história muito bonita porque ela foi uma rainha muito sábia, que orava bastante e que teve uma educação muito boa. O primo dela, que foi o pai adotivo dela, o Mordecai, cuidou muito bem de Esther e dava ensinamentos sobre o povo judeu, dava ensinamentos sobre Deus que ela precisava. E é igual você, querido amigo, que está assistindo esse vídeo. Tendo a oportunidade de estar numa igreja, tendo a oportunidade de poder ler a sua Bíblia, tendo a oportunidade de poder orar e falar com Deus sozinho no seu quarto. Isso é um motivo muito bom para a gente agradecer. Vamos fazer uma oração antes da tia Amanda falar o versículo e a atividade? Cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para oração. Querido Deus, muito obrigada por essa história e porque o Senhor nos ensina a sermos corajosos igual Esther. Senhor, obrigada porque podemos ler a Bíblia e louvar o seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.
O versículo de hoje, ele tá lá no livro de Salmos. Vai lá no meiozinho da Bíblia. É Salmos 94, 14. Salmos 94, 14. Página errada. Aí. Salmos 94, 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Agora, minha vez, depois a sua vez. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Muito bem. Agora vamos tentar falar tudo de uma vez, do jeito normal. Depois a gente tenta fazer bem rápido. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Agora a gente vai falar bem rápido. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo e nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Agora tenta falar bem devagar. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Agora a gente vai falar pulando. Quero ver quem consegue falar e pular ao mesmo tempo. E rápido. Vamos lá. Eu vou pular da minha cadeira. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Salmos 94, 14. Ai, que canseira. Este é um bom versículo para decorar. Deus realmente não vai rejeitar o seu povo. Deus realmente não vai desamparar a sua herança. E muito bem. Hoje, a atividade, como falamos da história de uma rainha, que foi a rainha Esther, e o rei também, que foi o rei Assuero, que era o rei persa, eu sugiro, na verdade a atividade é um pouco divertida, eu sugiro que tanto eu, quanto você, quanto papai e mamãe, nós devemos ter um dia de rei ou um dia de rainha. Mas tia Amanda, o que é um dia de rei e um dia de rainha? A Esther passou 12 meses de aprendizado e embelezamento para se apresentar ao rei. Eu estou sugerindo que a gente passe um dia. O que você acha que um rei ou uma rainha faz durante o dia? O que você acha que eles fazem que é mais legal? Será que eles pintam as unhas? Será que eles passam creme no cabelo? Passam uma chapinha? Será que eles usam os melhores brincos e colares? A melhor roupa dentro de casa? Dentro do palácio? Que agora vai ser a nossa casa. O que você acha que um rei e uma rainha faz de mais divertido num dia? Acho que eles usam, na minha cabeça, eu acho que eles usam a melhor roupa que eles têm, que usam os melhores brincos e pingentes, que eles fazem uns penteados bem loucos no cabelo assim, e que eles comem numa bandeja sentado na cama. Eu acho que é isso que os reis e as rainhas fazem. Além de todos os decretos e leis e todas as coisas que eles têm que se preocupar. Mas a gente vai pegar só a parte boa do rei e da rainha, tá? Não tenta fazer decreto na sua casa, não. Mas é isso, é essa atividade. A atividade é pra você se cuidar como um rei ou uma rainha. Sim? Tchau, crianças! Foi ótimo contar essa história pra vocês.